Já está pronta a transmissão? Pode ser. Graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. Louvando a Cristo Jesus, o Salvador. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, o Salvador? Boa noite a todos. Que bom que todos nós podemos hoje estar aqui na casa de Deus, neste dia lindo, neste dia maravilhoso, que Deus permite nós estarmos mais uma vez na sua casa para ouvirmos a sua palavra e rendermos culto a Ele em louvor, em adoração. Diz o salmista, Salmo 122, no início: fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus o Senhor. E agora aqui estamos dentro de Jerusalém. Era um salmo que o povo antigo, o povo de Israel, um salmo que eles cantavam, entoavam, enquanto estavam se dirigindo lá das suas regiões, das suas terras, para visitar o templo, o grande templo na cidade de Jerusalém. E para esse povo sempre era um momento especial, um momento festivo. Tanto é que quando eles chegavam perto de Jerusalém, eles avistavam a cidade de longe, em cima da colina. Eles entoavam cânticos, e um desses cânticos era então o Salmo 122. E também o Salmo que hoje nós vamos ler
no introito do nosso culto, também fazia parte desses cânticos. Alegria, satisfação no coração, júbilo diante de Deus, agradecimento diante de Deus, porque eles podiam sair de uma terra tão longe, tão distante, para ir à cidade santa, à cidade sagrada, à cidade de Jerusalém, para visitar o templo e ali participar do culto, do sacrifício a Deus. Essa mesma alegria, ela pode invadir a nossa vida, pode invadir o nosso coração. Porque sempre quando nós temos o tempo, a oportunidade de ir à igreja, de estar na casa de Deus, então é um momento especial para cada um de nós, porque ali nos encontramos com o nosso Senhor da sua casa. Assim, nós saudamos a todos os membros da nossa congregação, também aqueles que nos acompanham pelo Facebook. Temos hoje visitantes conosco, então podem se manifestar, ok? Sejam bem-vindos, todos que sempre queiram estar conosco também no dia do culto, no dia da adoração na casa de Deus. Hoje estamos substituindo o pastor Mário, o grupo de jovens, conforme está noticiado, então, nas notícias aqui da congregação. Os jovens estão num retiro espiritual na cidade de Tapes. Então, o pastor Mário também está acompanhando o grupo. Saíram ontem à noite, vão ficar até amanhã, para ter esse momento especial do retiro espiritual. Nossos avisos, então, os nossos cultos sempre aos sábados e aos domingos. Aqui o outro aviso, então, do retiro dos jovens, lá na cidade de Tapes. Também o aviso de que reiniciou a escola dominical, o culto dominical, então, para as crianças. Quinta-feira, a reunião das servas. Sexta-feira, a reunião dos leigos. Sábado, a instrução de confirmandos e reunião dos pais. E também, então, no próximo final de semana, os cultos, conforme segue na nossa congregação, conforme segue a nossa programação. Que Deus, então, nos abençoe, nos guarde, que a sua palavra venha de fato à nossa vida, ao nosso coração, que Deus haja em nossa vida e que a nossa vida sempre possa ser diferente, sempre possa ser uma vida melhor diante de Deus. Convido a todos que podem a se colocarem de pé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs do Senhor, nós queremos também, no início do nosso culto, lembrar da nossa deficiência espiritual, do quanto nós também erramos, falhamos diante do Senhor e do quanto nós dependemos da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão. Então, em preparação à nossa oração, nós vamos cantar o hino conforme a projeção. Compaixão de mim, Senhor, eu clamo pelo teu favor. Contigo está meu coração, concede alívio, paz, perdão. Deus justo e santo no julgar, se me quiseres condenar, em ti estou sem salvação, enquanto em negra escuridão. O sacrifício que convém, a ti, Senhor, agrada bem.
neste humilde coração que implora o teu real perdão. Supremo Rei, ó, vem fazer a tua igreja reviver, batizaremos com razão os sacrifícios de louvor. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Por isso diz a Escritura: quem crer e for batizado será salvo. Concede-o, ó Senhor, a todos nós. Amém. Peço que abram a sua Bíblia no Salmo 121, que é também chamado um salmo de peregrinação, Salmo dos peregrinos. Como eu disse no início, na saudação, é também um dos salmos que o povo de Israel cantava, entoava quando se aproximava da cidade santa, do templo de Deus. Salmo 121. Nós vamos ler todo ele em conjunto. É o introito, então, do nosso culto. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme, nem cochila. O Senhor guardará você. Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Amém. Este, então, o Salmo, o texto do nosso introito. Podem se assentar, entoamos o hino que segue. Para altos montes
céus, tenho socorro certo em meu Senhor, do céu e terra, ó grande Criador. Eis que o teu pé jamais vacilará ao caminhar, pois o Senhor não te abandonará, irá velar, nunca dormita, ó guarda de Israel, vigia sempre o eterno Pai fiel. Sendo o Senhor qual astro a refugir, te guardará, e como a sombra ao lado a te seguir, ele andará. De dia o sol jamais te ferirá, nem lua à noite te molestará. De todo mal tua alma guardará, em teu dormir, a tua entrada Deus protegerá, e o teu sair, guarda segura é nosso Redentor, que nos conserva em seu eterno amor. A oração é um momento especial em que nós podemos falar com o nosso Pai do céu, agora através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Podemos orar em palavras, em ações, em pensamentos diante do Senhor, e podemos dizer muitas vezes, como Jesus disse, Abba, Pai, chamando Deus de uma forma tão linda, de uma forma tão carinhosa. Então, quando nós falamos com Deus, nós falamos com o nosso Pai, falamos com o nosso Abba, Pai, e colocamos diante dele aquilo que vai no nosso coração. Amado Pai Celestial, Tu és o nosso Pai de amor. Tu tens amor profundo em relação a cada um de nós, por meio de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso amado Salvador. Por isso nós podemos chegar à Tua presença e dizer, Abba, Pai, ouve-nos, Pai, fica conosco, atende aos nossos pedidos, ouve o clamor do nosso coração. Assim como na antiguidade os peregrinos se dirigiam à cidade santa para te louvar, para te servir, para os sacrifícios do teu santo templo, assim nós hoje também queremos ir à tua casa, queremos te adorar, te servir, ouvir a tua palavra, receber o teu ensino, aquilo que tu tens a dizer a cada um de nós. Por isso nós suplicamos a tua bênção, o teu cuidado, a tua proteção, que o Espírito Santo possa vir à nossa vida, ao nosso coração, possa agir no íntimo de cada um de nós e assim nos conduzir no teu caminho, na tua palavra, no teu querer. Ouve, ó Pai, o clamor do nosso coração. Aceita o nosso louvor, que nós possamos chegar à tua presença, na presença do nosso querido Pai, e dizer, Abba, Pai, porque em Ti nós confiamos, em Ti nós vivemos. Em nome de Jesus, Teu Filho, nosso amado Salvador, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, para todo sempre. Amém. A congregação pode se assentar. Nós seguimos com as leituras bíblicas indicadas.
A leitura do Antigo Testamento encontramos em Gênesis, capítulo 12, do versículos 1 a 9. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu os abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Quando Abrão tinha 75 anos, quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abrão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abrão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também neste lugar, Abrão construiu o altar e adorou o Senhor. Dali foi em andamento de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. A segunda leitura bíblica encontramos em Romanos 4, 1 a 17. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar. Mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento que ele tem direito por causa do trabalho que ele fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se ele fosse inocente. E isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Será que essa felicidade de que Davi falou existe somente para os que são circuncidados? É claro que não. Ela existe também para os que não são circuncidados. Pois já citamos as Escrituras Sagradas que dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. Quando foi que isso aconteceu? Foi antes ou depois de Abraão ser circuncidado? Foi antes e não depois. Ele foi circuncidado mais tarde, e sua circuncisão foi um sinal para provar que Deus aceitou Abraão, porque ele tinha fé. E isso aconteceu quando ele ainda não havia sido circuncidado. Assim, Abraão é o pai espiritual de todos os que creem em Deus e são aceitos por ele, mesmo que não sejam circuncidados. Ele é também o pai dos que são circuncidados, não apenas porque são circuncidados, mas porque vivem a mesma vida de fé que Abraão, o nosso pai, viveu antes de ter sido circuncidado.
Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil. E a promessa de Deus não tem valor, pois a lei traz o castigo de Deus. Mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus e todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim a promessa de Deus, em quem Abraão creu, o Deus que ressuscita os mortos e faz que exista o que não existia. Peço que abram a sua Bíblia, então, no texto do Santo Evangelho, João capítulo 3, versículos 1 a 17. Temos aqui a narrativa do diálogo entre Jesus e Nicodemos. E sobre essa palavra, sobre esse texto, nós também vamos ouvir a mensagem do nosso culto. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse:
Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falo das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Este o texto do Santo Evangelho. Convido a todos para nós, de forma conjunta, fazermos a confissão pública da nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A congregação pode se assentar. Convidamos agora as crianças para o seu momento de bênção de escola dominical. Então as crianças podem vir à frente para o seu momento de envio à escolinha. Isso, aqui embaixo vamos fazer, tá? Aqui assim. Pronto. Isso. Cecília, você ajuda o vento? Isso, ajuda o vento um pouquinho. Isso, dobra bem. Assim.
Muito bem. A oferta, ela faz parte do nosso culto, faz parte do nosso serviço a Deus, da nossa vida cristã. E quando as crianças ofertam, elas também estão servindo a Deus. Na sua oferta, elas também prestam culto ao nosso Deus. Agora todos vêm aqui na frente. A Cecília, o Bento também, aqui na frente. Isso, querida. E agora, o que nós fazemos? Conforme o pastor Mário sempre combina e faz com vocês. O que a gente faz? A gente junta as mãos, a gente fecha os olhos e a gente então recebe a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Então, que a escolinha seja abençoada para todos vocês. Tá? Que Jesus abençoe a todos no seu momento de culto. É um momento especial, é um momento bonito, um momento de gratidão. E perante a igreja, as crianças indo para a escola dominical, é também um testemunho cristão de que eles estão ali para ouvir, para aprender a palavra de Deus. Um belo exemplo também para cada um de nós sempre. Nós cantamos o hino seguinte em preparação à mensagem. Olhando amanhã com gratidão, cantando o salmo alegre em oração, um novo dia nosso viver, com Cristo nós iremos renascer. Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Em Cristo nós então ressuscitamos, passamos dessa morte para a vida. Busquemos coisas que estão no céu, nos esperando lá está Jesus. Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. A verdadeira vida é Jesus, e quando Ele então aparecer, embora estaremos no Senhor. Nossa força, nossa luz. Cristo é a nossa vida, Cristo é nosso viver. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a companhia do Santo Espírito nos abençoem e nos guardem no ouvir, no meditar da palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa agir livremente em nossa vida, em nosso coração, e possa prosperar em nós aquilo que lhe apraz, conforme o coração do nosso Pai. Amém. A congregação pode se assentar. Estimados irmãos e irmãs, no Senhor Jesus Cristo.
Há alguns anos foi lançado aqui no Brasil um filme chamado Como Eu Era Antes de Você. E eu acredito que alguns de vocês tenham assistido a este filme. Ele conta a história de um rapaz que sofreu um acidente e ele então ficou seriamente doente, comprometido, ficou paralisado. E esse rapaz, a partir dali, passou a ter uma vida triste, uma vida deprimida, a vida para ele não tinha mais graça, e ele sentia uma revolta no seu coração, por isso ele reagia contra todas as coisas assim com muito cinismo sempre. Então, lá pelas tantas, a família contratou uma moça cuidadora para estar com ele, para ajudá-lo, para acompanhá-lo. E essa moça era uma moça alegre, espirituosa, sempre de alto astral, e ela era muito sincera sempre naquilo que ela dizia. E ela então consegue aos poucos mudar o ânimo desse rapaz, de um rapaz sisudo, fechado. Aos poucos ele vai se soltando, apesar de todo o seu sofrimento, então, conforme a narrativa do filme. E então, esse rapaz vai vendo a sua vida se transformar. Por isso, o título do filme, Como Eu Era Antes de Você. Como era a vida dele antes que essa pessoa, então, viesse e o ajudasse, então, diante dos seus problemas, das suas dificuldades. Passando dessa história do filme para a nossa vida, nós poderíamos em muitas coisas na nossa vida também olhar e dizer como a minha vida era antes. Talvez alguns comparativos bons, alguns comparativos ruins, enfim, podemos também fazer esta pergunta para nós. Mas de uma forma onde eu quero chegar, de uma forma muito especial, de uma forma muito particular, de uma forma ímpar em nossa vida, em nosso coração, nós podemos e devemos aplicar este título à nossa vida espiritual, à nossa vida de fé, à nossa vida diante de Deus. E então nos perguntar, como eu era antes de conhecer a graça de Deus? Como eu era antes de conhecer o amor de Jesus? Como eu era antes de conhecer o evangelho do perdão, da salvação? Como eu era antes de conhecer a Jesus e ele atingir a minha vida, o meu coração? São perguntas e nós podemos fazê-la. E com toda certeza, na nossa vida, ou nós temos tantos exemplos na história da igreja, em muitos livros, contando inúmeras histórias de pessoas que sabem exatamente identificar o antes e o depois. Saber distinguir como a sua vida foi, como a sua vida se dirigiu. Outras pessoas talvez não, porque especialmente quem já vive talvez desde a infância na igreja, sempre acostumado com a igreja, com o culto, com a palavra de Deus, enfim, talvez possa dizer, eu nunca senti algo inquietante, algo dramático ou uma perturbação profunda no meu coração diante da palavra de Deus, quando esta palavra então me atingiu, quando esta palavra veio à minha vida, ao meu coração. Nicodemos, a pessoa de quem antes nós ouvimos falar no Evangelho, foi uma pessoa que passou por essa situação. Nicodemos pode dizer muito claramente entre o antes e o depois. Nicodemos era uma pessoa que tinha muitas inquietações na sua vida, tinha muitas dúvidas,
Ele tinha dificuldades. Isso que ele era um homem instruído, ele era um mestre em Israel. Ele era fariseu, ou seja, das pessoas mais instruídas de Israel. Ele era parte do sinédrio, ou seja, a elite do povo de Israel. Mas era um homem que tinha inquietações espirituais no seu coração, depois que ele ouviu falar de Jesus. E então, uma noite, ele foi procurar o Senhor Jesus. Foi procurar ele. E aí nós vemos o diálogo, então, do nosso texto. Apesar de ele ser, então, uma pessoa instruída e ter muito conhecimento bíblico do Antigo Testamento, claro, ele ouve da parte de Jesus palavras que para ele soam estranhas. Nicodemos, em verdade te digo, tu precisas nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, então, leva esta palavra, esta frase, no sentido literal. Como eu vou nascer de novo, se eu já sou um homem velho? Como eu posso retornar ao ventre de minha mãe e nascer pela segunda vez? É um diálogo profundo entre Jesus e Nicodemos. É um diálogo nevrálgico, ou seja, é um diálogo central. É um diálogo que diz profundamente algo para a nossa vida. Por quê? Porque aqui nós vemos uma das partes centrais das Escrituras. Nós vemos uma das partes centrais da graça de Deus. Ou seja, o novo nascimento, a nova vida, conforme então o tema do nosso culto no dia de hoje. Quando então Jesus fala com Nicodemos e mostra para ele que precisa haver um novo nascimento, Jesus está dizendo a ele: Nicodemos, você ainda não conhece a verdade. Apesar de todo o conhecimento que você tem, você ainda não conhece a verdade. Pois sem um novo nascimento você não pode ver o reino de Deus. Por isso nós vemos aqui uma clara diferença entre o antes e o depois. E Jesus continua no seu texto. Porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E em verdade lhe digo, se não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. O vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem. E também você não sabe para onde ele vai, mas você ouve o barulho dele, disse o Senhor Jesus. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É exatamente isso o que fazem a palavra e a água no dia do nosso batismo ou quando levamos alguém ao batismo. É exatamente isso que acontece. Ali acontece um milagre. Nós não podemos enxergá-lo com os nossos próprios olhos, porque o milagre, ele é espiritual. Nós não podemos vê-lo assim como nós não enxergamos o vento, que não sabemos da sua origem, não sabemos do seu destino, mas nós sentimos o vento batendo no nosso rosto, na nossa face, no nosso corpo, e nós sabemos que o vento existe, porque ele está tocando em nós. Assim é o Espírito Santo no agir, no converter, no trazer para Deus. Ou seja, quando acontece o novo nascimento. É assim que Deus faz, é assim que Deus age. E então, quando alguém é atingido desde a sua infância, uma criança batizada, aliás, amanhã de manhã no culto, nós vamos ter um batismo aqui de uma menina. Quando o batismo acontece, quando a palavra de Deus age, ali está agindo a graça de Deus. Ali está agindo o amor de Deus. Ali está acontecendo um novo nascimento. Não um retornar para o ventre da minha mãe, mas um retornar para Deus. E é uma ação que ocorre aqui
neste mundo, porque aqui nós nascemos, aqui nós ouvimos a palavra de Deus, aqui nós somos batizados. Mas é uma ação que não termina aqui. Por quê? Porque ela vai até a eternidade. Porque a palavra de Deus, ela não nasce aqui na terra. A palavra de Deus, ela vem a nós do céu, ela vem de cima. Então o milagre acontece aqui. O resultado acontece aqui. Mas todo o final da história, toda a parte que continua dali para frente, isso vai então por toda a eternidade. E por que isso é assim? Porque essa é a ação da palavra de Deus. É assim que Deus age, porque a sua palavra, ela vem do céu. A palavra de Deus não vem daqui da terra, é um chamado de Deus. E quando Deus chama, Ele nos chama pela sua palavra celestial. Não é uma palavra terrena, uma palavra humana, como diz o apóstolo Paulo numa das suas cartas. Eu não ensino palavra de homens, eu ensino palavra de Deus. E palavra de Deus tem a sua origem celestial. E quando essa palavra age na nossa vida, no nosso coração, ela causa uma coisa impressionante. Ela causa a regeneração. Ela causa a nova vida. Ela causa o novo nascimento. E essa é uma obra milagrosa do Espírito Santo pela ação de Deus. Por isso, essa pessoa, ela é renascida, vivificada, uma nova vida espiritual em Cristo Jesus. E essa pessoa vivificada agora em Cristo, ela se arrepende dos seus pecados. Ela se arrepende de todo o seu passado, de todos os seus erros. Ela deixa para trás tudo que é velho, tudo que é sujo, tudo que é mofado, uma roupa suja, maltrapilha. Ela deixa isso tudo para trás. E o que ela busca? Ela busca o novo. Ela abraça o novo, porque o novo está em Cristo. O novo vem do céu. O que é antigo, o que é passageiro, é aqui da terra. Então essa pessoa pode dizer o antes e o depois. Como era antes e como é agora. Por quê? Porque agora ela passa a confiar em Cristo. Ela passa a ter no seu coração a fé salvadora. Agora ela é uma nova pessoa. E essa então é a diferença que todos nós podemos ver pela ação de Deus na vida, no coração de cada um de nós. Porque o que é da terra morre aqui na terra. Tudo que é da terra vai ficar na terra. Mas o que é do céu, isso vai voltar para o céu. E nós temos a nossa parte interior, íntima, a nossa alma, a nossa nova vida. Essa jamais vai ficar aqui, mas ela vai para o céu. Ela vai para a eternidade. Essa é a diferença. E é a diferença que aconteceu na vida do grande personagem bíblico, Abraão, o nosso pai da fé. No livro do Gênesis nós ouvimos a história de Abraão, de quando Deus o chamou. E Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, sai dessa terra onde só existe o paganismo, onde existem deuses produzidos por mãos humanas. Sai dessa terra e eu vou te levar para uma terra nova. Sai desses deuses que as pessoas servem neste lugar e eu vou te levar para uma terra aonde tu vais me servir. Eu vou ser o teu Deus e de ti eu vou fazer um grande povo, eu vou fazer uma grande nação. Por isso, quando Deus tirou Abraão lá da terra de Harã, Ele deixou para trás todos os ídolos, porque todos aqueles ídolos vão ficar naquela terra e vão apodrecer naquela terra. E Deus então leva Abraão para um lugar novo, agora sim, um nascimento, uma nova vida. E nós vemos como Abraão nasceu de novo pela ação de Deus. Nós não sabemos como era a vida de Abraão até ali. Observem
que ele tinha 75 anos quando Deus o chamou. Sara tinha 65 anos, eles tinham 10 anos de diferença. Com 75 anos, Deus pediu que Arão saísse da sua terra. E ele creu na promessa de Deus. Nós não sabemos como era a vida dele até os 75 anos, mas agora, pela Bíblia, pelas Escrituras, nós sabemos como foi a vida dele depois dos 75 anos. Porque antes, ele certamente servia a deuses estranhos, mas agora ele serve ao Deus do céu. Então, Abraão nunca mais foi a mesma pessoa, nunca mais voltou para Harã, nunca mais voltou para a sua terra natal, nunca mais voltou para o lugar da idolatria, porque agora ele foi para a terra da liberdade, ele foi servir a Deus. O apóstolo Paulo nunca mais foi o mesmo, depois que a palavra do céu o chamou. E disse: Paulo, por que tu me persegues? Por que tu fazes isso? A partir dali, Paulo nunca mais foi o mesmo. Zaqueu nunca mais foi o mesmo, depois que Jesus foi na casa dele e transformou a vida dele. Nicodemos nunca mais foi a mesma pessoa, porque nós sabemos que depois ele fez defesa de Jesus lá no Sinédrio. E ele inclusive ajudou no sepultamento de Jesus. A mulher samaritana lá no poço de Jacó, vocês lembram do diálogo que ela teve com Jesus? Aquela mulher nunca mais foi a mesma depois que Jesus falou para ela da água da vida. Uma água que mata a sede de salvação para todos sempre. E ela se tornou uma das primeiras missionárias da igreja cristã. Antes, espiritualmente mortos em nossos delitos, em nossos pecados, diz a palavra de Deus. Antes afastados de Deus, antes vivendo somente para este mundo, agora vivificados pelo Espírito Santo, agora andando na presença de Deus, agora vivendo não para a terra, mas vivendo para a eternidade. Por isso, ser cristão significa trocar a nossa roupa antiga, a nossa roupa velha, a nossa roupa suja, imunda, maltrapilha. Significa trocar a nossa justiça, aquilo que nós achamos que ainda é de bom diante de Deus, para a nossa justificação. Largamos isso tudo de lado e pegamos a roupa nova com que Cristo nos veste. A roupa limpa, cheirosa, perfumada, 100% da justiça de Cristo. Porque agora nós temos uma nova vida diante do Senhor. E uma nova vida significa uma roupa nova. Deixar para trás os trapos e agora se vestir com a roupa da justiça do Senhor Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas e ele diz: agora já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. E é exatamente o que Jesus fez. É exatamente isso que acontece na nossa vida. Então aquilo que Cristo disse do alto da cruz, o está consumado, está pronto, está acabado, esse consumado é para cada um de nós. Ali está a palavra de Deus. Ali está a promessa de Cristo. Eu terminei a obra por você. Eu terminei, eu fiz tudo. Você agora está 100% salvo. Você é 100% uma pessoa nova, porque você renasceu pela palavra de Deus em Cristo Jesus. E aí Paulo também escreve aos Romanos: agora já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. E por que não? Porque nós temos Cristo, o nosso Salvador. A nova vida em Jesus. Agora uma vida santificada para Deus. E para concluir, eu digo, o que Deus quer, que nós vivamos segundo o caráter de Cristo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Servir a Deus, apresentando os frutos do Espírito Santo. E nós ouvimos no texto do Evangelho, lá mais para o final,
no Evangelho de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É o resumo da história da salvação. E é um texto que nós sabemos de cor, que nós conhecemos tão bem. E ali está a nossa história. Então, irmão, irmã, pense sempre nisso. Pense na palavra de Deus. Pense em como Deus agiu em você, como Deus agiu em mim. Pense em como Deus mudou você, como Deus mudou a mim. Pense em como Deus deu uma nova vida a cada um de nós. Então, abrace essa nova vida. Faça como Abraão. Não volte mais para o antigo. Não volte para trás. Mas olhe para frente. Olhe para cima. Porque tudo o que é antes termina aqui. Tudo o que é depois vai até a eternidade. O céu. E justamente é o lugar para onde todos nós vamos. Porque nós fomos criados por Deus. A nossa alma vem do céu. A nossa alma vem da eternidade. Deus colocou em nós uma alma imortal. Nós vivemos com ela aqui neste mundo. Mas esta alma um dia vai voltar para Deus. Ela vai voltar para o céu. E então, sim, definitivamente, para todo sempre, nós vamos viver o novo. Amém. Que a paz de Deus, que vai muito além da nossa simples compreensão humana, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, para todo sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A congregação pode se assentar. Durante o nosso ofertar, nós cantamos o hino conforme serve. Poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. Maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Muitos hoje vivem a lamentar e precisando quem vai mostrar que Jesus nos ama e seu perdão sempre salvará. Poderá nos separar do amor de Deus, pois Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor que nos tornam aptos a vencer toda mágoa e dor. Maravilhoso ter Jesus no coração, por isso vou levar aos homens sua salvação. Muitos hoje vivem a lamentar e precisando quem vai mostrar que Jesus nos ama e seu perdão sempre salvará. Temos agora a nossa oração, a oração geral da igreja, em que nós nos dirigimos a Deus e colocamos diante dele
tudo aquilo que nós queremos expor, expressar diante do nosso Senhor. Amado Pai Celestial, graças nós te damos, porque tu nos amaste em Cristo Jesus. Tu agiste em nós desde o nosso batismo, dando-nos uma nova vida, um novo nascer, um renascimento para o teu querer, para a tua vontade. Graças nós te damos porque o teu Espírito Santo cria e alimenta a fé em nossa vida e faz com que nós sempre estejamos preparados, andando na tua presença, sempre vivendo contigo, na tua bênção, no teu cuidado. Por isso nós te rogamos, ó Pai, que a tua palavra sempre venha à nossa vida, ao nosso coração, e que nós sempre vivamos o novo. Deixemos para trás o que é velho, o que é antigo, o que não serve mais, e vivamos para ti. Oramos em favor da congregação Cristo, da nossa congregação e de toda a igreja. Oramos em favor do seu pastor, da sua família, da liderança. Oramos em favor dos enfermos, dos enlutados, dos abatidos, dos idosos. Oramos em favor dos aniversariantes, que possam se lembrar das tuas bênçãos. Oramos também, ó Pai, nesse dia, de uma forma especial, por todos os irmãos da região de Minas Gerais, que sofrem com as inundações, que têm perdas, vidas que se perderam, bens materiais que se foram, e assim toda a dor e toda a angústia que sofrem e que vivem também neste momento. Que eles possam ser auxiliados, cuidados e por ti também consolados. Abençoa também o retiro dos jovens, junto com o seu pastor, aqui da nossa congregação, na cidade de Tapes, que possa ir tudo bem com eles, que possam ir, possam retornar em paz e em segurança. Fica com cada um de nós, ó Pai. Dá-nos a tua palavra, guia a cada um no teu caminho e faze com que nós jamais nos afastemos da tua presença. Em nome de Jesus, que também nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás dos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Do seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De forma semelhante, depois de cear, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei dele todos, porque este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. Amém.
Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Amém. Podem se assentar. Nós celebramos a Santa Ceia conforme o costume da congregação e sabemos que está preparado todo aquele que confessa sua fé em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, se você crê que Jesus Cristo de fato é o Messias, o Senhor, o Salvador, deu o seu corpo, derramou o seu sangue para o perdão dos pecados, então você tem a oportunidade de participar da Santa Ceia. Que Deus abençoe a cada um. Amém. As tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De todas culturas, línguas e nações, do tempo e o espaço virão te adorar. Bendito seja o seu santo Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Ai, 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 ai. Remidos, comprados, grande multidão, muitos irão te louvar. O reino escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço irão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Ai, 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 ai. A nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar
vida no teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Sadia e cristã, nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. Se eu posso me levantar dos tombos que levei, posso porque Cristo vive em mim. É Ele que me dá essa vontade de viver, de estudar e cantar assim. Tenha uma vida de alegria, pura, sadia e cristã. Nada é mais bonito que o sorriso de uma alma simples, franca e sã. É uma bênção participar da Santa Ceia, receber corpo e sangue de Cristo para perdão dos nossos pecados, fortalecimento da nossa fé cristã. Que Deus, então, abençoe e guarde a cada um nessa bênção desse cuidado. Amém. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Quando nós hoje viemos ao culto, nós aqui chegamos e fomos recebidos pela palavra de Deus, invocamos o nome do nosso Deus e nessa invocação todos nós colocamos perante o mundo, perante a congregação, a quem esse culto é dedicado. Ao nosso Pai, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós encerramos o culto, nós também retornamos aos nossos lares, nossos afazeres, para a vida lá fora, na sociedade, e nós saímos com a bênção de Deus. E rogamos que Deus nos abençoe, de fato, nos guarde e fique com cada um de nós. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Bem, que bom então que podemos estar hoje aqui com vocês. Agradeço
pelo convite, pastor Mário, também a diretoria, presidente Jairo, para estar com vocês. Haja vista então que o pastor, os jovens estão em retiro espiritual neste final de semana. Que Deus abençoe e guarde a cada um de nós. Amém.